Olá, tudo bem? Estamos ao vivo aqui para uma live aqui no Nutrição e Endurance. E hoje, a nossa temática de hoje é falar sobre alterações hormonais e de que forma que a nutrição pode auxiliar. Então eu vou deixar aqui o pessoal entrar. E como temática, então, essa temática de alterações hormonais, possíveis alterações hormonais. Se o paciente tem alterações hormonais, ele tem alguma alteração que ele tenha tido durante o seu atendimento com o seu paciente, você percebeu, solicitou exames e nesses exames apareceram algumas alterações hormonais, quais são as possíveis causas para que isso venha a acontecer, ou de que forma que a gente, como nutricionista, pode estar tentando melhorar esses sintomas e esses resultados desses exames. Eu vou deixar um tempinho para o pessoal entrar. Oi, Cá, tá me vendo? Enquanto isso, vou me organizando aqui. Bom, vamos lá. Dentro dessa nossa temática, falando sobre essas alterações hormonais, o que a gente pode elencar como possíveis causas para essas carências, para essas alterações hormonais que a gente possa encontrar no nosso paciente? Hoje em dia isso tem sido cada vez mais comum, é frequente a gente encontrar aqui nesse ambiente de consultório pacientes que venham aí com possíveis alterações de eixos, que a gente chama, né? O eixo hipotálamo-hipófise gonadal, ou até mesmo o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, ou o eixo hipotálamo-hipófise tireoide. São alterações bem frequentes dentro do consultório, e aí a nutrição tem tudo a ver com isso, sim. Mas quais causas principais que a gente poderia ter aí para esse processo, para essas possíveis alterações hormonais? Bom, como a gente fala aí, nosso avatar aqui que a gente chama, né, o nosso foco aqui nesse Instagram é falar de nutrição, mas aqui mais voltado para o endurance. Mas enfim, não tem como a gente fugir, quando a gente fala de alterações hormonais, a gente fala no contexto geral, mas o que a gente mais consegue correlacionar aí com endurance é uma das principais causas é a baixa disponibilidade energética. Para quem vem acompanhando aí as nossas temáticas, para quem vem acompanhando as nossas aulas ou no canal do YouTube com as aulas que tem algumas aulas inclusive que foram liberadas, que eu mesmo gravei com essa temática, e a disponibilidade energética muito baixa é uma das principais causas para as alterações hormonais em geral. A gente tem bastante artigos aí na literatura falando dessas disponibilidades de energia muito baixa. Como é que a gente calcula essa disponibilidade energética, né? Ela tem uma correlação com o gasto energético do treino e ela é balizada pela massa livre de gordura. Então, para eu poder calcular a disponibilidade energética do meu paciente, eu preciso saber o que ele ingere, ou o que eu vou estar prescrevendo para ele. Eu vou diminuir isso do gasto energético do treino e vou dividir isso pela massa livre de gordura. E eu vou chegar a um valor, e esse valor, essa relação, essa razão, ela nos dá indicativos aí de possíveis causas para essas alterações hormonais. Causas sim, porque quando a gente tem uma disponibilidade energética abaixo de 30, que a gente começa a potencializar para uma síndrome chamada de RED-S, ou síndrome da deficiência energética relativa ao esporte, uma das coisas que mais tem de embasamento na literatura está relacionado aí às alterações de eixo hipotalâmico. A gente tem vários estudos, e nas aulas, inclusive no nosso canal do YouTube tem essa aula lá, se você quiser assistir, fala justamente que esses eixos, essas alterações acontecem tanto em homens quanto mulheres. Essa seria uma das causas principais. E nesses eixos a gente tem aí alterações tanto de eixo hipotálamo-hipófise gonadal, a gente tem alterações de hormônios esteroides, tanto em homens quanto mulheres, tanto do LH e FSH pulsátil, que estão relacionados inclusive com o período menstrual da mulher e aí com a ovulação, a capacidade de formar um ócito primário para poder ser fecundado, bem como com a produção mesmo de testosterona, estradiol, progesterona no caso da mulher, mas também a testosterona em homens e mulheres. E vários estudos têm sido evidentes que disponibilidade energética, quando o indivíduo come muito pouco e gasta muito, né, e eu sempre falo isso nas aulas,
Independente de quanto ele comer, o que ele vai gastar durante o treino, ele vai gastar. E se ele gasta muito, come muito pouco, eu começo a influenciar nesses eixos e gerar aí uma diminuição dessa produção desses hormônios. E os hormônios esteroides têm sido muito relatados na literatura. E aí a gente sabe as várias funções dos hormônios esteroides, né? A gente sabe que eles ajudam tanto na recuperação muscular, uma boa produção de testosterona. Bom, vendo que a gente tem que dividir para homens e mulheres, porque a testosterona, embora tenha efeitos semelhantes, ela precisa estar em valores mais altos no homem. O homem sofre mais com as alterações hormonais relacionadas à testosterona, porque a testosterona no homem está relacionada aí à queda até mesmo de foco, concentração, disposição, força, recuperação muscular, a virilidade e aí todos os sentidos relacionados aos sentidos sexuais no homem, né? Na mulher também, não deixa de ser diferente. A gente tem aí essas alterações relacionadas ao eixo hipotálamo hipófise gonadal na mulher também, gerando influências aí na libido da mulher, mas também com recuperação muscular, com cansaço, fadiga, e aí por isso cada vez mais a gente encontra no nosso consultório aí pacientes que vêm à procura, quer dizer, vêm com prescrição de muitas vezes do médico já, ou sem prescrição médica por conta própria, com uso de esteroides anabolizantes, ou vêm ao nosso consultório com a tentativa da gente melhorar uma possível inibição de eixo causada por uso de esteroide anabolizante, que é uma outra causa que a gente poderia estar discutindo aí como causas possíveis das alterações hormonais que a gente encontra aí. Então, como eu vinha falando, né, a baixa disponibilidade energética, ingerir muito pouca calorias em relação ao que você gasta, é sim uma das principais causas relacionadas e que a gente vem aí mostrando nos estudos. E essas baixa disponibilidade energética, além de influenciar o eixo hipotálamo hipófise gonadal, com diminuição de produção de testosterona, LH pulsátil, testosterona também, progesterona no caso da mulher e estradiol no caso da mulher também, a gente também tem influência no eixo hipotálamo tireoide. Uma baixa ingestão de energia, comer muito pouco. Se você não souber o quanto que você está dando para o seu paciente, se você estiver dando uma quantidade muito baixa, você pode estar influenciando inclusive na produção de tireoide do seu paciente, de hormônios tireoidianos. E aí é importante a gente ressaltar que essa influência dessa disponibilidade energética muito baixa pode diminuir a liberação, tanto alterar a liberação do TSH, né, aumentando essa liberação do TSH, porque é um esforço que a gente tem aí da hipófise em produzir uma maior quantidade de TSH para tentar influenciar a tireoide a produzir mais T4 para depois ser convertido em T3, ou ainda uma menor capacidade de produção da própria tireoide de liberação de T4 para poder ser convertido em T3. E é importante a gente lembrar que a maior parte dos hormônios tireoidianos são liberados pela nossa tireoide na forma de T4, depois a gente tem a conversão de T4 pelas deiodinases até T3, e essa conversão de T4 e T3 ela tem uma influência nutricional muito grande, né? E a gente precisa, para ter uma boa conversão de T4 em T3, a gente precisa de zinco, a gente precisa de selênio, a gente precisa de inúmeros nutrientes, mas principalmente esses dois são fundamentais para a gente conseguir fazer essa boa conversão e garantir que a produção dos hormônios tireoides sejam eficientes. E aí, quando a gente vai medir no nosso consultório, quando a gente vai medir nos exames, é bastante importante que a gente meça os 3 hormônios principais, né? A gente pode, em um primeiro momento, pedir o TSH para ver como é que está essa correlação e acompanhar esse TSH. E aí, em um segundo momento, ou já desde o começo, isso aí vai dependendo do seu paciente, já medir T4 e T3, para a gente conseguir fazer essa correlação de conversão de T4 em T3, porque tem correlação com a disponibilidade energética, tem correlação com a quantidade de carboidratos que o seu paciente está consumindo, porque a gente tem vários artigos mostrando que baixa ingesta de carboidratos influencia nessa conversão de T4 e T3, e isso influencia no metabolismo do seu paciente, no gasto energético do seu paciente, na termogênese, né? Então gerando aí uma termogênese adaptativa em alguns pacientes, uma baixa ingestão de carboidrato, e com algumas estratégias nutricionais que a gente tem feito de forma inadequada, a gente tem aí com certeza essas influências. Então é importante a gente estar medindo aí no nosso paciente esses exames e fazendo esses acompanhamentos. Tá? Além disso, essa baixa disponibilidade energética também influencia no eixo hipotálamo hipófise adrenal. E aí a gente tem tanto essas influências para a produção de ACTH, de hormônio liberador, de corticotrofinas e até mesmo a hipercortisolia
hipercortisolismo, né, podendo influenciar aí nessa alteração relacionada ao déficit energético, à disponibilidade energética. Grande abraço, Marcinho! Então esses são possíveis associações que a gente está fazendo aí com essa baixa disponibilidade energética associada a essas alterações hormonais. Também há correlações aí da disponibilidade energética com a alteração de eixo hipotálamo hipófise ou do eixo GH e IGF-1, né, gerando alterações tanto de liberação de IGF-1 em algumas situações com uma ingesta energética muito baixa. Bom, Brian, mas só isso que a gente tem aí de possíveis causas para as alterações hormonais que a gente encontra no nosso paciente, no nosso consultório? Você que atende em consultório, você que está aí na lida como eu, né, no front de batalha com os nossos pacientes, tentando melhorar eles a cada dia, buscando melhora de performance, buscando melhora de rendimento, mas melhora principalmente de qualidade de vida. E alterações hormonais, alterações que a gente tenha nos eixos hormonais do nosso paciente, fazem uma influência muito grande na capacidade diária do paciente de produção, né? Capacidade cognitiva, na capacidade de produção de trabalho, enfim, até mesmo de concentração, de memorização, enfim, está tudo isso muito relacionado. Mas uma outra possível causa, e eu também vejo isso bastante no consultório, é a baixa porcentagem de gordura corporal. É bastante embasado na literatura também que porcentagens de gordura muito baixas podem sim influenciar na produção hormonal. Bom, Brian, mas isso não tem uma correlação com a questão do déficit energético? Tem. E aí tem uma correlação com isso a longo prazo, né? Eu posso ter pessoas com alterações hormonais, com déficit energético, mas sem ter porcentagem de gordura muito baixa. Talvez pessoas que estão querendo baixar a porcentagem de gordura e aí fazem uma restrição calórica muito grande, querendo fazer esse ajuste, mas isso, por ter uma restrição energética muito grande, gera essas possíveis alterações a curto prazo ou a médio prazo. Mas e aquela pessoa que chega lá que no seu consultório, que apresenta aí, quando a gente faz a avaliação, 3, 4, 5% de gordura? Tá, eu sei, a gente tem que discutir aí muito no tipo de método que você utilizou para fazer essa avaliação. E eu sempre falo nas aulas de avaliação que a gente tem que escolher o método certo e colocar também o parâmetro certo para fazer uma comparação legal, né? Mas enfim, olhando para dobras cutâneas e dependendo do tipo de equação que a gente escolher, a gente aí vai encontrar no paciente homem 3, 4, 5% em algumas situações dentro do consultório. Não é comum, não é comum. Mas isso poderia gerar aí, de forma dessas porcentagens de gordura a longo prazo, descartando aí os erros metodológicos, tá? Sim, possíveis alterações hormonais. E em mulheres, coloca-se que quando a gente tem porcentagem de gordura abaixo de 15%, isso já pode gerar alterações hormonais, gerando aí a amenorreia ou oligomenorreia, que também foi uma aula que eu fiz aí no nosso canal do YouTube, que tem lá gravado para você poder assistir, se você quiser assistir com todo esse embasamento, né, das alterações hormonais relacionadas aí ao ciclo menstrual da mulher. Então, esse é uma possibilidade, né? Então, a baixa porcentagem de gordura é algo que tem sido bastante relatado na literatura como uma das possíveis causas das alterações hormonais, principalmente de eixo hipotálamo hipófise gonadal, dos hormônios gonadais, aí, testosterona sendo o mais representado, né? Tanto em homens quanto mulheres fazendo essas alterações. Uma outra possível causa que a gente poderia correlacionar aqui com as alterações hormonais, os principais aí hormônios, novamente aí do eixo hipotálamo hipófise gonadal, estão relacionados aí à baixa ingestão de lipídios, e até mesmo alguns autores e algumas pessoas colocam aí como baixa ingestão ou valores muito baixos de colesterol, por exemplo. Mas por que isso, Brian? Porque eles são fatores importantes, são contribuintes importantes para a produção dos nossos hormônios esteroides, né? Principalmente aí o colesterol. A gente sabe que o nosso colesterol, a nossa produção de testosterona é dependente do nosso colesterol. E existem alguns relatos na literatura de que o uso de medicamentos para baixar o colesterol, por exemplo, e chegando a valores de colesterol muito baixos, poderia influenciar negativamente na produção de testosterona, tanto em homens quanto em mulheres. Claro que
um direcionamento, uma tendência. Fala, Luciano, tudo bem, cara? Mas isso tem sido colocado na literatura, inclusive do uso dos medicamentos, mas inclusive aí da questão da porcentagem de gordura. E na prática, a gente vê aí, tanto nos atletas de endurance, quanto nos atletas de força, e principalmente aqueles atletas que precisam fazer um controle de ponderal, de peso, e até mesmo hoje em dia, eu falo muito isso na pós-graduação, principalmente nas primeiras aulas, as pessoas cada vez mais têm procurado, se preocupado com estética. Isso tem atingido inclusive os atletas de alto rendimento, né, que de certo modo utilizam das redes sociais para se manter esteticamente bonitos, e isso de certo modo trazer mais, não seguidores, mas até mesmo patrocinadores, né? E então essa preocupação vem aí com muita força, fazendo com que os próprios atletas queiram buscar uma porcentagem de gordura muito baixa. Mas não é uma condição de performance isso, né? A gente sempre fala que a baixa porcentagem de gordura ela é uma consequência de treinamento e não um objetivo de treino, né? Ela é um resultado de treino a longo prazo associado a uma boa alimentação. Para alguns biotipos, algumas pessoas conseguem atingir porcentagens de gordura mais baixas, estéticas, e se manter saudável. Mas algumas pessoas, para atingir isso, geram sim, a gente pode ter sim alterações hormonais e influenciar na saúde e no bem-estar do nosso paciente. E aí isso não é incomum de a gente encontrar aquela briga excessiva para atingir uma porcentagem de gordura X para conseguir resultados estéticos para uma competição ou até mesmo para um verão, uma festa, enfim. Isso tem trazido sim, essa busca excessiva tem trazido sim a essas possíveis alterações. Tá? Então essa é mais uma das possibilidades. O que mais, Brian, que a gente pode estar associado aí com alterações hormonais aí relacionadas à parte nutricional? O que a gente tem bastante na literatura aí são possíveis carências nutricionais. Brian, mas tu falou de disponibilidade energética antes, não tem uma correlação? Claro, porque se o cara está ingerindo muito pouco, fala o cara, ele, ela, tanto faz, né? Está ingerindo muito pouco, naturalmente ele está ingerindo poucos nutrientes. Mas, Brian, que tipos de nutrientes estão mais associados aí às possíveis essas alterações hormonais? Bom, depende do que hormônio que a gente está falando. Mas, em geral, a gente tem aí dos hormônios esteroides, o zinco como um nutriente bastante importante para a formação e para a produção desse hormônio. Brian, então quer dizer que se eu der zinco para o indivíduo, ele vai melhorar a produção de testosterona? Mais ou menos. Se ele tiver carência, se essa for uma das possíveis causas, a suplementação com zinco pode ajudar ele a normalizar valores, mas não gera pico ou aumento de testosterona. Uma suplementação de zinco, de ZNA que tem aí para vender, não faz milagre, não resolve o problema. Mas é fato que o zinco ele é fundamental para a gente sintetizar a testosterona. Então ele é um nutriente-chave importante para isso, na qual a gente precisa estar avaliando e acompanhando o resultado dos nossos pacientes. Eu sempre peço no meu consultório, e todo meu paciente que tiver aí pode comprovar e que depois vê a live pode escrever embaixo, é um dos exames que eu sempre peço no consultório, tanto para homens quanto para mulheres. Zinco sérico e zinco eritrocitário, que inclusive agora o convênio tem coberto isso, né? Por quê? Porque ele tem uma correlação com muita coisa, na verdade, né? O zinco ele participa de mais de 300 reações do nosso corpo, entre elas a produção de eixo de produção de hormônios. Mas ele é importante para a pele, para cabelo, para unha, para a imunidade. Então a gente tem aí participação até para a produção de espermatozoides, inclusive, e tal, que tem a correlação com a testosterona, óbvio, no homem, né? Então é um mineral fundamental você estar avaliando no seu consultório, pedir sempre esse zinco sérico e, se possível, o zinco eritrocitário, que ainda é um parâmetro melhor, né? Buscando ter um zinco sérico do paciente sempre acima de 100, 110, eu não lembro agora se é nanogramas por ml, enfim, não lembro dos valores ali, tá? Mas em torno de 100, 110, esse seria o ideal para a gente ter esse parâmetro do zinco sérico, tá? O zinco eritrocitário, ele tem valores diferentes dependendo do tipo de laboratório que você vai coletar, mas normalmente eu até posso buscar isso aqui nos meus arquivos, mas enfim, não importa ali os que
que vem depois, né? Mas geralmente quando tem de 1000 a 1600, quando a gente fala de zinco sérico, de zinco eritrocitário, geralmente os valores de referência vão de 1000 a 1600, a gente precisa buscar esse zinco eritrocitário pelo menos acima de 1100, 1200, tá? É difícil encontrar e buscar valores muito mais altos do que isso. O que eu tenho visto na literatura é que no zinco, isso do eritrocitário, tá? O que eu tenho visto no consultório é encontrar muitos pacientes do zinco sérico com valores ali muito próximos de 70, 60, que estão dentro dos valores de referência, mas que estão muito abaixo do que a gente quer para otimizar os resultados, tanto de imunidade quanto da produção de hormônios aí do nosso paciente. Então a gente busca esses valores mais próximos de 100, 110, dos limites superiores, não precisa passar dos limites superiores, mas isso vai facilitar que o nosso corpo consiga voltar à produção de eixo de forma mais adequada e mais organizada. Então, as carências nutricionais são umas possíveis causas aí, relacionadas aí também a essas alterações hormonais. O que mais que podem estar associados de carências nutricionais? A gente também tem na literatura pouco, mas mostrando aí que as vitaminas do complexo B são fundamentais para que a gente consiga ter essa produção natural de hormônios, né? Porque elas são cofatores para muitas vias de produção de energia, inclusive vias de produção energética relacionadas ali à nossa produção, a queima de glicose, de proteína, enfim, a utilização de substratos energéticos. As vitaminas do complexo B são fundamentais, então elas são fundamentais para a saúde celular e, de certo modo, isso então poderia influenciar inclusive em algumas alterações de hormônios relacionados à produção de humor, inclusive a carência de vitamina B3 pode estar associada a alterações de humor, porque a B3 ela é fundamental para a produção de NAD, e a NAD a nicotinamina adenina dinucleotídeo, ela é fundamental como um antioxidante fundamental dentro da célula, para a proteção da célula e para recarregar hidrogênio lá para a cadeia de transporte de elétrons. E na carência de B3 a gente começa a transformar triptofano em NAD. A gente começa a degradar triptofano para NAD, e triptofano é fundamental para a produção de serotonina e de melatonina, que pode estar inclusive influenciando aí na questão de sono. E a serotonina é um hormônio totalmente relacionado ao bem-estar. Então a gente tem aí as vitaminas do complexo B como um ponto importante aí para inclusive os hormônios relacionados ao humor, tá? Outras carências que podem estar associadas também é a carência de vitamina D. Alguns estudos mostram uma correlação de baixos níveis de vitamina D associados à diminuição de receptores hormonais e atividade e ligação de hormônios aos receptores. A vitamina D é importante para essa ligação e participação de ligação de hormônios aos receptores, e uma vez que a gente tem menor atividade desses hormônios, menor ligação de hormônios aos receptores, a gente tem menor afinidade e menor efetividade desses hormônios, né? E os sintomas podem aparecer. E a vitamina D, uma das possíveis relações dela está relacionada aí com essas produções hormonais, pode estar inclusive influenciando os hormônios tireoidianos, nos hormônios esteroides também, e principalmente nessa correlação com os receptores, né? Eu já falei, mas vou repetir, né? A baixa ingesta de carboidrato também é uma possibilidade das alterações hormonais, principalmente para os hormônios tireoidianos. Tem sido bastante relatado na literatura que baixa ingestão de carboidrato podem influenciar na conversão de T4 em T3, eu falei isso anteriormente, mas para quem não estava aí, estou falando de novo. E aí poderia influenciar nessas termogêneses, na produção de energia, na manutenção do metabolismo de repouso do nosso paciente, que a gente atende dentro do nosso consultório, tá? E o selênio também tem sido colocado aí, que poderia influenciar em alguns eixos hipotalâmicos, e aí poderia estar influenciando aí na produção hormonal também. Quais outras causas, Brian, que poderia estar associado aí com com essas baixas de produção de hormônios que a gente tem encontrado aí no nosso consultório? E o que mais a gente encontra aí é a diminuição dos valores de testosterona. É difícil encontrar valores muito mais baixos, mas valores mais inferiores dentro dos valores de referência. Os hormônios tireoidianos também, com as alterações de TSH. Mas o que a gente tem mais influência direta, e aí a gente tem bastante coisa na literatura, são a influência de alguns medicamentos. Teve uma live, uma aula que eu fiz junto com a doutora Giane, que inclusive está participando com a gente do nosso curso e vai gravar uma aula para os nossos alunos.
no curso de formação, sobre alterações hormonais. E aí é um ponto bastante importante a gente associar e a gente sinalizar a questão do uso dos contraceptivos. Bom, a gente tem dois caminhos, e aí é óbvio, a gente tem que pensar no paciente, não é uma função nossa de mexer em medicação, né? Não tem nada a ver com um nutricionista, mas essa associação, esse trabalho em conjunto aí com o médico, ela é importante, principalmente ginecologista, no caso da mulher, para poder fazer esse controle do uso ou não de contraceptivos orais. Mas a gente tem na literatura, e eu mostrei isso na aula, mostrei numa aula também gravada lá no nosso canal do YouTube, que se você não assistiu, você pode ir lá assistir agora, depois da live, uma aula mostrando, quando eu falo ali de contraceptivos orais, e a gente tem algumas meta-análises, algumas revisões sistemáticas falando que o uso de contraceptivos orais pode influenciar em algumas carências nutricionais, como o zinco. E aí eles citam na literatura carências de zinco, de magnésio, de vitaminas do complexo B, que são as mais correlacionadas, associadas nos estudos de revisão sistemática. E se a gente tem um contraceptivo diminuindo a produção de hormônio, de alguns nutrientes, entre eles zinco, e se o zinco participa do eixo de produção, a gente poderia ter uma influência direta nisso. Óbvio, de forma automática, né, os contraceptivos orais eles são inibidores de eixo naturalmente, né? Porque o que eles fazem é manter com que o LH e FSH fique de forma constante na mulher, e aqui vale a pena a gente lembrar, e voltando lá para o eixo da mulher, a gente tem dentro do ciclo menstrual natural da mulher de 28 dias, lá no 14º dia, um pulso de LH e de FSH que vão fazer aí a liberação do ovócito primário, vão fazer então um pico de produção de estradiol que acontece no meio do eixo, enquanto a produção de progesterona é mais ao final do eixo, no final do ciclo, nos 28 dias, né? Ela começa a aumentar mais na segunda parte do ciclo menstrual da mulher. Então, na mulher, a gente tem dois momentos, né? Uma produção de estradiol e um segundo momento que é um principal, operado principalmente aí pela produção de progesterona. E o anticoncepcional, o contraceptivo, o que ele faz? Ele não ganha esse pico de produção de FSH e LH e, naturalmente, ele também não faz pico de produção aí de progesterona e estradiol, no caso da mulher. E aí a gente naturalmente já tem uma inibição de eixo. Mas quando a gente vai para a performance, e nos últimos artigos que saíram relacionados à revisão sistemática, principalmente aí quando a gente fala de uso de contraceptivos, uma revisão que saiu aí esse ano de 2020 mostrou que quando comparado com mulheres, no caso mulheres que faziam uso de contraceptivos, comparado com aquelas que não faziam uso de contraceptivos, havia uma tendência de melhora de performance para aquelas mulheres que não faziam uso de contraceptivos orais, que naturalmente não faziam uso de contraceptivos orais. Mas na prática clínica, quando a gente vai para o consultório, é muito frequente a gente encontrar paciente com uso de contraceptivos orais com níveis de testosterona muito, muito, muito baixos. Inclusive a gente vai lá, pega no exame e tem um asterísticozinho lá, né? E esse asterístico é justamente porque não foi conseguido verificar a quantidade de testosterona livre medida nos exames. A gente vai lá e pede testosterona total, testosterona livre, e lá vem um asterístico. E aí se você olhar nos valores abaixo, o SHBG vai estar muito alto, porque o contraceptivo oral aumenta a ligação de hormônio esteroide ao SHBG, que é uma globulina de transporte, e ela acaba não tendo afinidade com o receptor, e ela está circulando, não se liga a receptor androgênico, ela não tem efetividade. Então, o contraceptivo ele pode sim baixar os valores de testosterona na mulher, influenciando talvez essas respostas positivas. Quando a gente vai para os estudos, para a gente fazer avaliação de performance, e até tem estudos com avaliação de performance de força, a gente não consegue mostrar isso de forma efetiva no resultado do paciente. Inclusive, alguns estudos também publicados aí no ano passado, no Comparar, mostraram que talvez as mulheres com uso de contraceptivos poderiam ter uma pequena vantagem na produção de força. E aí eles justificaram que talvez o efeito do contraceptivo poderia ter um efeito anabólico, né? E aí eles vão fazer a associação, inclusive, com o estradiol, com progesterona. Mas isso a gente ainda tem uma nuvem grande na literatura, porque na prática clínica o que a gente vê no nosso consultório é essa produção de testosterona muito baixa. Mas a gente não consegue linkar isso com performance, mas talvez a gente consiga linkar isso com sensação de bem-estar da mulher, tá?
Mas isso precisa ser muito bem conversado com um médico ou a médica ginecologista para poder fazer essa melhora, essa associação aí, em retira, não retira, testa, não testa, e quando testa, e se for atleta de alto rendimento, quando vai testar, porque tem as suas vantagens do uso do contraceptivo, no caso das mulheres, que é não menstruar, ou conseguir controlar o período, o fluxo menstrual, diminuir esse fluxo menstrual, que poderia inclusive influenciar em VO2 de mulheres em performance aeróbica, no caso do endurance, é bastante evidente, porque quando no período menstrual, com perdas sanguíneas muito grandes, há uma redução de performance aeróbica e pode influenciar na mulher, e se isso chega próximo do período competitivo, não menstruar pode ser mais vantajoso do que menstruar, né? Então esse controle de quando você vai menstruar pode ser fundamental aí na mulher, na performance. Então esse contato, essa relação, essa associação, essa conversa com a ginecologista, com o médico que faz esse controle hormonal, isso pode sim ser importante para a gente conseguir controlar essas alterações hormonais que a gente encontra no consultório dentro do nosso paciente, tá? Então os contraceptivos orais são sim hormônios que podem, ou medicamentos que podem sim influenciar negativamente aí na produção de hormônios. Mas que mais, Brian? Que outros tipos de medicamentos podem influenciar? A gente tem aí, óbvio, né, os próprios esteroides anabolizantes androgênicos. Quantos de vocês já atenderam pacientes que vieram com o uso de esteroides anabolizantes androgênicos? E aí, naturalmente, quando a gente tem essa influência, esse uso do hormônio, né, o esteroide externo, de forma externa, a gente vai fazer uma inibição de eixo. A gente inibe lá a hipotálamo hipófise gonadal. Eu vou diminuir a produção de LH-FSH em homens e mulheres com o uso de esteroide anabolizante, óbvio, e isso faz com que a minha produção de testosterona pela gônada seja muito menor. O homem sofre muito mais com isso do que a mulher, porque o homem é mais constante, uma vez que tem uma inibição de eixo, ele demora muito mais para fazer essa recuperação. Mas a mulher também sofre essa influência direta, tá? Então a gente tem aí essa inibição de eixo causada pelo uso de esteroides anabolizantes, porque o testículo, no caso do homem, para de produzir essa testosterona de forma natural, porque os níveis de testosterona naturalmente já estão elevados pelo uso de esteroides anabolizantes, então a gente tem inibição de eixo. E uma vez que a gente tem essa retirada, quando o indivíduo para de fazer o uso de esteroide anabolizante, o eixo cortado, ele pode realmente diminuir ou ficar com níveis subótimos, muito abaixo do ideal, ou até mesmo abaixo de valores de referência pelo uso de esteroides prévios. Isso tem sido muito colocado na literatura e inclusive bastante discutido pelos médicos e tal, e eu não quero entrar nessa discussão porque não é minha função aqui. Mas aí o que nós podemos fazer, né? O que a gente vai poder fazer nesse sentido? A gente vai tentar reestimular esse eixo, tentando pensar em vários outros fatores que a gente analisou ali anteriormente, talvez o uso de certo modo, fitoterápicos, caso o médico não entre com medicamentos, para tentar induzir ou estimular essa nova liberação de LH e FSH para voltar a fazer estímulo da produção pela gônada, no caso do homem, do testículo, para voltar a produzir essa testosterona, tá? E isso coloca aí muito... É muito frequente no consultório aquela terapia TPC, né, que o pessoal chama, que é a terapia pós-ciclo, que é algo que é bastante frequente a gente precisar fazer com um paciente que fez o uso de esteroide anabolizante que vem com níveis muito abaixo do indicado, tá? A Bárbara perguntou ali o que você vê na prática clínica sobre a diminuição da produção no pós-uso. Então, Bárbara, é isso que eu estava falando, né? É muito comum, tá? Essa inibição de eixo, tanto em homens quanto em mulheres, né? Mas como eu falei anteriormente, as mulheres sofrem um pouco menos que isso, porque são mais cíclicas e acabam respondendo ao eixo de certo modo um pouco mais rápido, e o homem já responde muito mais lentamente. Claro que isso é uma avaliação individual. E aí a gente vai tentar buscar na literatura, no uso principalmente de fitoterápicos, para tentar buscar aí essa recuperação de eixo. Eu falo desses fitoterápicos aí na sequência, tá? No finalzinho eu já vou colocar algumas coisas que a gente pode estar fazendo associação aí, tá bom? Mas obrigado aí pela participação, Bárbara. Acho que é Bárbara, né? Dá o ponto, eu acho que é. Muito bem. Então, os contraceptivos, o uso de esteroides anabolizantes são causas bastante frequentes. E aí a gente tem mais 2 pontos que acho que, como nutricionista, nós precisamos sim
tá conversando e perguntando e questionando para os nossos pacientes. Um deles é o sono. A qualidade do sono e a quantidade de sono tem influenciado muito na forma como a gente produz os nossos hormônios, né? É importante você, no seu consultório, questionar o seu paciente. Que horas que ele vai dormir, que horas que ele vai acordar, e como é a qualidade desse sono, né? Óbvio que a gente não consegue medir aí de forma efetiva, a não ser que a gente solicite um hipnograma para fazer numa clínica especializada, as fases de sono, mas é importante a gente buscar pontos importantes dessa qualidade desse sono. Ele dorme a quantidade de horas suficiente? O que é a quantidade de horas suficientes? Hoje se recomenda aí atingir pelo menos 7 horas de sono ao dia, de sono contínuo, com no máximo uma interrupção. Interrupção rápida, né, de acordar, voltar a dormir, ou acordar, faz xixi, volta a dormir e entra em sono profundo. A gente precisa atingir sono profundo e sono REM para poder fazer boas produções hormonais. O sono profundo acontece nos primeiros ciclos do sono ali, geralmente até 3 da manhã, e depois a gente tem mais sonos menos profundos, atingindo mais sono REM, embora a gente atinja sono REM anteriormente. E isso influencia positivamente tanto na produção de testosterona como na produção de cortisol e hormônios que estão relacionados aí ao nosso dia a dia como hormônios tireoidianos, tá? Tem vários estudos na literatura que comparam aí pessoas que não dormiram à noite com pessoas que dormiram à noite, e eles mostram nesses vários estudos, tem bastante estudo mesmo, inclusive a gente mostra isso na aula, quando a gente tem uma privação de sono, a produção de TSH altera, a gente já tem aumento da produção de TSH, uma diminuição de produção de hormônios tireoidianos, influenciando inclusive no metabolismo de repouso. E além disso, influenciando na fome. Ou seja, pessoas que não dormem à noite ou que dormem mal à noite vão diminuir o metabolismo de repouso e vão ter mais fome no dia seguinte, vão comer mais. E se vão comer mais, vão acabar tendo uma tendência a engordar, por exemplo. Então, influenciando diretamente aí no nosso eixo hipotálamo tireoide, tá? Além disso, a alteração de sono, de qualidade de sono, tem influenciado inclusive nos hormônios testosterona. É muito comum pessoas que dormem mal, ou que dormem pouco, ou que não têm uma boa qualidade de sono, têm níveis de testosterona mais baixos, tanto em homens quanto em mulheres. E por isso, voltando ao que eu vinha falando, a gente precisa perguntar da qualidade do sono. Então eu estava falando, dormir pelo menos 7 horas por dia. Tem pessoas que com 6 horas tá ok, elas se sentem bem, e aí particularidades, né? Mas em geral, pelo menos 7 horas ao dia. Pessoas que precisam de 8 ou 9 horas para poder fazer essa recuperação total. Mas então pergunta para o seu paciente se ele acorda bem de manhã, se ele acorda naturalmente, quando ele não bota despertador, que horas que ele naturalmente acordaria, e aí entenda, naturalmente é aquela primeira acordada, né? Aquele despertar das 6, 7, 8 da manhã, que horas que esse despertar natural desse paciente? Se esse despertar natural do paciente é, sei lá, 10, 11 horas de sono, esse cara não está dormindo de forma eficiente, ele não está se recuperando de forma eficiente. Pode até ser que ele desperte 6, 7 horas e volte a dormir, consegue ir até 10 horas, 9, 10 horas da noite, que ele fica lá descansando. Mas o primeiro despertar dele foi 6, 7 horas da manhã, deu 7, 8 horas de sono. Isso seria o adequado. Porque tem alguns estudos que mostram também que dormir de forma excessiva também pode ser prejudicial. Tá? Então, avaliar como ele acorda, se ele acorda bem, se ele acorda disposto, se ele acorda com disposição para fazer as coisas, ou se ele fica ali gemendo na cama, rolando de um lado para o outro, com sono, acorda com sono, né? Então, tentar buscar essa informação. Outra informação importante da qualidade do sono é se ele acorda muito à noite. Acorda para fazer xixi? Acorda. Quantas vezes? Se acordar uma vez para fazer xixi, pode até ser considerado normal, porque mais ou menos 3, 4 horas depois que você foi dormir, a gente entra em vigília, e aí de certo modo a gente percebe que a bexiga está cheia e vai urinar. Pode estar relacionado a algumas carências nutricionais, como a gente mostra muito isso em sala de aula, que é uma das possíveis causas está relacionada à carência de magnésio, porque magnésio é importante para manutenção de água intracelular, e aí uma carência de magnésio pode fazer com que você perca mais água, e aí durante a noite filtre mais e enche mais a sua bexiga, e precisa urinar durante a noite, tá? Mas o acordar uma vez e ir lá urinar, ok. Acordar 2, 3 vezes para urinar, isso já não é normal. Pode estar bebendo muita água à noite, que pode estar atrapalhando no sono, na qualidade desse sono, mas pode estar relacionado aí a carências nutricionais, e aí a questão do magnésio é um dos pontos, tá? E se ele tem sono, se ele tem
acorda com dor de cabeça algumas vezes e até mesmo uma questão de pesadelos, né? Ele tem muitos pesadelos durante a noite, acorda algumas vezes com esses sonos perturbadores. Por quê? Porque uma hipoglicemia noturna também pode estar associada aí com com pesadelos noturnos ou com acordar com dor de cabeça. E aí a gente precisaria avaliar inclusive essas questões hormonais relacionadas à insulina, por exemplo, uma resistência à insulina possível, ou que ele vem comendo antes de deitar, se tem feito pico insulinêmico para ter uma hipoglicemia durante a noite, que poderia ser uma das causas desse nosso paciente, tá? Então o sono é um fator preponderante e importante aí na produção hormonal, e outro fator bastante importante que está bastante resiliente no nosso consultório e que esse ano foi provação para muita gente é a questão do estresse, né, gente? Então o estresse é uma das possíveis causas bastante associadas aí com a questão com alterações hormonais, do trabalhar muito, trabalhar excessivamente, trabalhar com pressão, ainda principalmente quando a gente associa esse estresse que gera dificuldade de sono, e aí ele já tem o estresse, mais o sono, e ainda com uma alimentação totalmente inadequada, com muitas carências nutricionais, não necessariamente calorias, mas as pessoas comem muito mal, comem calorias vazias, sem nutrientes, e aí a gente tem um combo que faz com que esse paciente aí possa ter essas possíveis alterações. Mas Brian, me diz, como é que a nutrição pode influenciar? Bom, primeira coisa, né, a gente tem que pensar em tudo isso que a gente falou, em todas essas possíveis causas, tentar identificar quais são essas possíveis causas, e às vezes são várias causas mesmo, para que a gente consiga fazer esse ajuste dessa produção aí hormonal, tá? Então, as possíveis causas precisam ser avaliadas para a gente conseguir tentar saná-las. Então, se você acha que esse paciente tem aí o seu consultório, que ele chegou no seu consultório fazendo aí mostrando aí uma possível alteração hormonal, você mediu e apresentou aí uma possível alteração de hormônio testosterona, por exemplo, só para dar um exemplo, né? O que você julga que isso pode ter sido causa principal? Carências nutricionais? Disponibilidade energética? Lembra que para atleta isso tem sido muito relatado, né? O cara vem comendo muito pouco porque ele quer emagrecer, porque ele quer melhorar a performance, ou porque, enfim, quer entrar no vestido, quer, enfim, chegar bem no verão. Poxa, então vamos ajustar essa disponibilidade energética atingindo pelo menos 30 calorias por quilograma de massa livre de gordura por dia, né? Buscando atingir ao menos isso. E é importante você fazer o cálculo, né, dessa disponibilidade energética. Os nossos alunos, a Karine está aí, eu vi que ela entrou, eu montei uma planilha, e nessa planilha, colocando os dados de porcentagem de gordura e tudo, a gente já consegue calcular naturalmente essa disponibilidade energética. Já fiz automático para facilitar a vida dos nossos alunos ali. Então já dá ali o cálculo de disponibilidade energética para saber se a gente está atingindo pelo menos o mínimo. Eu até já balizei ali 30 e 45 quilocalorias, que seria o ideal, né, calorias por quilograma de massa livre de gordura, que seria considerado o ideal, mas para a gente atingir pelo menos o mínimo. E, gente, no consultório, o que a gente mais vê é pessoas comendo cada vez menos, né? A gente vê pessoas ingerindo muito pouco para tentar buscar essas respostas de porcentagem de gordura que a gente discutiu ali no começo da live. Então, ajusta isso. Mas ele quer emagrecer. Bom, mas ele vai continuar emagrecendo. Se você der uma quantidade calórica mínima de pelo menos 30 quilocalorias por quilograma de massa livre de gordura, e eu não estou falando em performance, ele vai continuar emagrecendo, porque isso já é, de certo modo, uma certa restrição. E se você não fizer isso, uma das possíveis ajustes que o corpo dele vai fazer é ajuste metabólico, diminuindo esse metabolismo de repouso dele. Então você precisa fazer esse ajuste nutricional e não tenha medo de fazer, porque às vezes você dá mais comida para ele e o fato de você dar mais calorias para ele e até mesmo maior ingestão de carboidratos, isso facilita a produção hormonal dele e ajusta esse metabolismo de repouso, porque ele vinha em déficit energético, mas isso gerou uma termogênese adaptativa, diminuiu os hormônios tireoidianos. E você aumenta a ingestão calórica, aumenta o metabolismo de repouso dele. Uma vez que você aumentou a ingestão energética dele, melhorou o metabolismo de repouso e ainda melhorou a produção de hormônios esteroides, melhorou a produção de testosterona. Nossa, Brian, mas vai aumentar muito? Gente, imagina que tem um paciente lá com testosterona de homem, né? De 340.
Esse ajuste energético pode fazer essa testosterona de 340 para 400, 400 e pouquinho, não vai subir para 700 e 800. Mas essas pequenas mudanças somadas podem sim melhorar esse rendimento desse paciente, melhorar essa sensação de bem-estar desse paciente, voltando e aos pouquinhos ir regulando e regularizando esse eixo. Tá? Então, se a ingesta energética é muito baixa, se esse é um dos pontos, ajusta, não deixe essa ingesta energética muito baixa. Né? É um ponto fundamental você estar avaliando isso com o seu paciente. Tá? Outro ponto, carências nutricionais. São carências fortes, você identificou que esse paciente não tem aí uma boa ingestão de nutrientes chaves, e aí a gente citou o zinco, selênio, complexo B, vitamina D, até mesmo cobre pode estar relacionado aí, não está fazendo uma boa ingestão de vitamina A, então começa a dar na dieta de forma mais equilibrada esses nutrientes. Se você achar pertinente, entra com suplementação, né? Entra com suplementos que são importantes para que a gente consiga produzir ou voltar a produzir. Brian, mas você falou que zinco não melhora. Não, se você der zinco ele não vai bombar na testosterona, mas se ele estava com deficiência, pode sim ajustar. Tá? Uma suplementação de zinco que eu tenho feito e eu uso com muita frequência o zinco, eu faço uma combinação de vitaminas do complexo B com magnésio, que eu gosto muito de dar à noite para os meus pacientes, uso magnésio quelado com algumas vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B5, B6, B9 e até mesmo B12. A B12 eu não boto direto, porque eu gosto de avaliar a B12 antes, tá? Boto um poolzinho de vitaminas do complexo B, associo com zinco aí de pelo menos 15 miligramas, 20, 25. A gente tem um limite superior aí de, se não me engano, 40 miligramas de zinco, tá? Não precisa de doses muito altas, gente. Mas aí você vai solicitar exames, vai entrar com a suplementação e vai acompanhar isso a partir dos seus exames do seu paciente. A mesma coisa com a vitamina D. 90%, para não botar 99% dos pacientes chegam com carência de vitamina D, com exceção agora do verão, que a gente acaba tendo mais exposição solar e a vitamina D normalmente vem melhor, mas a partir de março por ali a gente vem com a maioria dos pacientes com valores de vitamina D muito baixos, abaixo de 40. Gente, o ideal de vitamina D é entre 40 e 50, não precisa ter valores muito altos, mas eu também não quero valores muito baixos. Então, eu preciso tentar normalizar isso. E a maioria dos meus pacientes precisa de suplementação de vitamina D, porque ele não consegue ter exposição solar de forma adequada, principalmente pela rotina de trabalho, até mesmo pelo trabalho e treino. Avalia onde seu paciente treina, como ele treina, se ele treina na rua ou não, pede esse exame, mas tenta jogar esses valores de vitamina D entre 40 e 50. Isso vai fazer total diferença na produção hormonal desse nosso paciente. Tá? Então essa é uma das coisas que você pode e deve estar avaliando sempre com o seu paciente. E o que mais, Brian, que a gente tem aí que possa estar utilizando ou melhorando? Primeiro, antes de falar de fitoterápicos, acho que é fundamental a gente falar de modulação do sono. É fundamental você modular o sono do seu paciente, e a modulação do sono começa pela higiene do sono, induzir o seu paciente a partir de 8 ou 9 horas da noite, começar a diminuir luz indireta, começar a botar mais luzes amarelas ou forma indireta, ou seja, ele está na sala, apaga a luz da sala, deixa a luz do corredor acesa, deixa a luz da cozinha acesa para não ficar com luz direta, diminuir o uso de celulares, computadores, televisões, se ele tem uma dificuldade para dormir, então isso é fundamental, é importante você trabalhar isso com ele, né? Fazer a diminuição dessa exposição de luz azul, e aí começar a induzir essa melhora da qualidade do sono com chás mesmo, como por exemplo a própria camomila e a passiflora, que é o maracujá. Chá de passiflora e camomila ajuda bastante na melhora tanto da ansiedade, mas controle da melhora do sono, da qualidade do sono, induzindo o sono do seu paciente. E utilizar de alimentos que possam melhorar, como por exemplo o kiwi, que é rico em fitomelatonina, que você pode prescrever para ele à noite, que vai ajudar na melhora do sono. O abacate, que é rico em beta-citosterol, que também pode fazer modulação do sono, e a junção de abacate com a canela também ajuda na modulação do sono, não tira sono. Você pode botar canelinho por cima do abacate ou amassar, fica bem gostoso e pode ajudar nessa modulação do sono, né? Então isso é um ponto bastante importante de você fazer. E aí vem os fitoterápicos que a gente pode utilizar, tanto para tentar desinibir o eixo, quanto trabalhar a questão do estresse, né? Então a gente tem aí alguns fitoterápicos na literatura que, enfim, alguns têm melhores artigos com um pouco mais de evidência mostrando, outros nem tanto, mas a gente consegue usar da combinação deles para tentar buscar essa liberação de eixo, principalmente quando a gente fala de eixo hipotálamo hipófise gonadal, de LH e FSH e produção de testosterona principalmente, né?
Então a gente tem aí o Euricoma, um Longfolia Jack, que é o Long Jack, conhecido como Long Jack. Esse Long Jack aí, a gente usa ele no formato de extrato seco para a gente conseguir fazer essa prescrição, e a gente pode combinar aí. Só responder uma coisa aqui, gente. A gente pode combinar com outros indutores, tá? Então o Long Jack mesmo, a gente tem aí na literatura usos de 200 até 500 miligramas desse extrato seco de Long Jack, de Euricoma Longfolia Jack, que você pode colocar na sua prescrição, e talvez combinar o Long Jack com a maca peruana, que é o Lepidium mayemi, em torno de 100, 200 miligramas, ou o próprio fenugreco, que é o Fenucric, que a gente também tem alguns artigos mostrando melhora de produção de LH e FSH. A maioria dos estudos, gente, estão relacionados à produção de hormônio de espermatozoides, então, e muitos estudos com animais. Então, quando a gente busca para a literatura e busca essa associação com estudos em humanos, a gente tem uma quantidade menor de estudos, mas a gente consegue mostrar isso e talvez trazer isso ainda até para a nossa prática clínica, tá? Então a gente tem aí também o fenogrego como um possível fitoterápico para ser combinado, tá? As doses normalmente de fenogrego do extrato seco são de 200 a 500 miligramas. Se você tem aí a pós-graduação em fitoterapia para poder fazer essa prescrição, você sabe que a gente geralmente vai misturar aí, vai usar um tipo ou vai usar até 3 tipos de fitoterápicos. Então uma combinação de Lepidium EM ou de Euricoma Longfolia Jack com fenogrego e talvez aí o maca peruana, ou a gente tem aí a Mucuna prurins, que são fitoterápicos, é um fitoterápico que também tem um efeito dopaminérgico, mas também pode fazer a produção de testosterona ou de indução de LH e FSH. A gente tem aí fitoterápicos mais novos, como a Juga turquestanica, que tem extrato padronizado em beta-equidisterona, ou ainda a Cyanotis vaga. São ativos mais caros, mas que também podem ser utilizados. Mas a gente precisa saber combinar eles, e aí a gente vai trocando, porque fitoterápico a gente não usa o mesmo o tempo todo, tá? Eles ajudam, alguns deles ajudam como efeito adaptógeno, no caso do Euricoma. O Tribulus terrestris, que é muito conhecido, mas a gente não tem tanta evidência no uso do Tribulus terrestris, a gente até tem mais artigos e um pouco mais de evidência com o próprio Euricoma e o fenogrego, tá? Então doses, Brian, quanto de doses? O Euricoma, como eu falei, de 200, 300 até 500 miligramas de extrato seco, se for utilizado ele de forma isolada. Se você for combinar, você vai usar doses mais baixas, e aí eu posso usar a combinação do Euricoma com fenogrego ou com o próprio Tribulus terrestris. Fenogrego em torno de 200 a 500, Tribulus terrestris também mais ou menos de 200 a 500, 400 miligramas desse extrato seco. E aí eu tenho, por exemplo, Cyanotis vaga, que a gente faz uma dose geralmente de 5 mg por quilograma de peso, posso usar ela de forma isolada ou combinar com algum desses outros que eu já coloquei. E a Juga turquestanica, que é um extrato seco padronizado em beta-equidisteroide, que aí é uma dose de 300 a 500 mg. Gente, use combinado aí 2, 3 fitoterápicos, um com dose maior, o Imperador, e outros com doses menores, para a gente conseguir e avalie. Não adianta você testar isso, tá? Você testar e não avaliar isso com o seu paciente, né, em exames, tá? Então, avalie na questão dos sintomas desse paciente e avalie o quanto que isso vai influenciar positivamente ou não. Outro ponto que você tem que avaliar é se esse paciente não está fazendo muita conversão de testosterona em dihidrotestosterona, que é o que acontece em algumas situações, principalmente em homens, né, na conversão onde gera essas características sexuais masculinas, com aparecimento de espinhas no corpo, e aumento de oleosidade de pele, mas também em mulheres. E isso é comum, por exemplo, em mulheres com resistência à insulina. Mulheres com síndrome de ovário policístico, que tem uma correlação com a resistência à insulina. Mulheres com síndrome de ovário policístico geralmente têm uma testosterona um pouco mais alta e normalmente tem uma dihidrotestosterona mais alta, que dá essas características sexuais masculinas nas mulheres. Com aparecimento de espinhas e até mesmo o hirsutismo, que a gente chama, né, que é o aumento de pelos no corpo e até mesmo em braços, pernas, até mesmo no corpo em algumas situações. E aí tem outros fitoterápicos que a gente pode utilizar para inibir essa conversão de testosterona em dihidrotestosterona, que é bem efetiva em homens, quando a dihidrotestosterona está muito alta. Isso pode estar relacionado, no caso do homem, à queda de cabelo. E nas mulheres, esses sintomas, essas características sexuais masculinas. E aí, no caso, a gente tem a urtica dioica, que é um fitoterápico que dá para ser utilizado para tentar fazer essa inibição de eixo, de conversão de testosterona em dihidrotestosterona.
e também o pigeon africano, que é um outro fitoterápico que também dá para ser utilizado para inibir essa conversão de testosterona a dihidrotestosterona no seu paciente. Tá? E quando o caso é o estresse, os adaptógenos vão vir muito bem. A gente tem aí alguns estudos com ashwagandha, ou Witania somnífera, de dose de 200 a 400 miligramas, melhorando o efeito de adaptação ao estresse, modulando o cortisol, e também alguns estudos mostram aí uma possível melhora de testosterona, que você também poderia combinar aí com a ashwagandha com algum outro indutor de LHFSH, no caso o Lepi com o Euricoma, o Long Jack ou ainda o fenogreco, certo? Então a gente tem muita coisa na mão para a gente trabalhar e melhorar aí a produção hormonal, mas não adianta nada se a gente não pensar no contexto geral no seu paciente. Então a primeira coisa é você tentar buscar qual que é a causa possível dessas alterações hormonais aí do seu paciente, para a gente conseguir buscar esse tratamento e essa melhora. Tá? E busca, gente, comida, nutriente, alimento. Faz esse paciente comer bem, não deixa ele comer muito pouco. Acho que é o que eu mais vejo no consultório. Combinado? Acho que era isso, era uma livezinha rápida sobre as alterações hormonais. E obrigado aí pela participação de vocês. Encontro vocês numa próxima aula ou uma próxima live aqui no Instagram da Nutrição e Endurance. Certo? Então, muito obrigado. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.